exageradamente, não para, como fé de ideia, para descomprimir um bocadinho, mas exatamente porque acho que deveria ser possível que a arquitetura das igrejas favorecesse, induzisse ou favorecesse esta experiência que aqui no filme do Henrique V se torna palpável. O padre Luís tem uma expressão que eu gosto muito, a igreja triunfante. Esta é a igreja triunfante, feita de maltrapilhos e pessoas feridas, somos nós todos, mas triunfante, mas com o reconhecimento de que somos triunfantes, esta noção de que Deus combateu por nós, Deus combate por nós e que transfigura todos, cada um daqueles que estão ali presentes. Devia haver um espaço, devia haver uma arte capaz de fazer isso. É isto que precisa de acontecer. É para isto que serve uma igreja, com letra pequena. Para dar reconhecimento à igreja de si própria. Para que não aconteça como os discípulos de Emaús antes de quebrarem, de partirem o pão. Era preciso que fossem reconhecidos, era preciso que cada um de nós, enquanto cristão, tomasse consciência de que é ser parte da Igreja, participar na Igreja. Daqui, no Vaticano II, o chamamento à vocação de santidade dos leigos. Por graça, não por mérito, evidentemente, aqui como o Henrique V. Que é isto? Qual é esta experiência? Esta experiência de ser Igreja. O que é a Igreja experimentar? Lembro-me também, só para não se consegue construir sem as coisas estarem devidamente assimiladas. Lembro-me que eu já disse ao Padre lá, tive o privilégio de ser batizado com 5 dias de vida. Em minha casa, a minha mãe fazia esta coisa heroica que era não entrar em casa, sair da maternidade, e não entrava em casa sem ser com os filhos batizados. Portanto, saía da maternidade, ia à igreja batizar os filhos. Eu fui o primeiro, que foi com 5 dias, os meus irmãos foi com 3. E depois ia para casa. Não é? Portanto, tive o privilégio de ser educado assim. Mas lembro-me que nos vários retiros que eu fiz, havia sempre um bocadinho a tristeza de que, dos retiros que tinham sido bons e que tinham sido intensos, mas a tristeza de que aquilo acabava. Não é? Até que a determinada altura fui a um retiro em que eu estava cheio de vontade que acabasse. Comecei a achar isto estranho, eu estava cheio de vontade que acabasse. Não porque estivesse a correr mal, mas porque estava cheio de vontade de experimentar aquilo que se dizia no dia-a-dia, na vida, no concreto da vida, de começar a viver aquilo que se dizia. Portanto, outra vez, esta consciência, é isto que deveria, é para isto que existe a liturgia dominical. É para isto que existe a liturgia dominical. E se eu não saio de lá com esta consciência, então é porque não percebi. E então é porque, evidentemente, haverá responsáveis dos protagonistas dessa liturgia, e não apenas do celebrante, da minha desatenção, mas também do espaço e do contexto que fez isso acontecer. Esta experiência de que, para fazer uma paráfrase de um historiador de religiões que diz que 2 mais 2 igual a 5. Aqui é 1 mais 1 igual a 3. Os números da Trindade. O estar juntos que lança na batalha. A consciência da presença dos outros no não a nobis, sed nomine, dai glória. Não a nós, mas ao teu nome dai glória. Um eu e um tu, assim, horizontal, uma relação horizontal. Aquilo que agora corrijam outra vez os seus padres, há uma oração litúrgica que diz qualquer coisa, uma hora por um. Eu acho que tenho ideia que é da liturgia das horas, em que se diz: ao nosso encontro concorde, um hóspede novo se junta. O hino de Laudes ou Vésperas. É para Pascal. Ao nosso encontro concorde, um hóspede novo se junta. É esta a experiência, devia ser esta a experiência que ia acontecer na igreja.
Daqui, o aspecto principal de uma igreja, agora com letra pequena, o aspecto principal de uma igreja, quando pensada enquanto espaço, ser a Assembleia. E repito, não digo o aspecto central, digo o aspecto principal, o aspecto primeiro, o aspecto de onde tem que se partir. O objetivo é gerar nas pessoas esta consciência. Portanto, não é resolver objetos, não é pensar em posições, mas gerar na Assembleia esta consciência. Essa tem que ser a preocupação fundamental. Primeiro, o resto, a presença do Ministério já está dada. É preciso dar-lhe a consciência, é preciso dar às pessoas a consciência disso. Portanto, daí a necessária ênfase numa participação ativa da Assembleia. Porque o resto já está dado. Agora é preciso gerar isso. É essa a função da arquitetura. Quando há uma história muito bonita que também ajuda a perceber isto, e daqui a noção do entre o céu e a terra. Quando o Vladimir, príncipe de Kiev, enviou emissários às 4 religiões principais dos povos vizinhos para escolher qual a melhor religião para o seu povo. E então enviou emissários aos muçulmanos, aos judeus, aos cristãos latinos e aos cristãos orientais. E os enviados dos cristãos orientais, todos vieram e fizeram a sua relação, mas os enviados aos cristãos orientais, depois de entrarem em Santa Sofia e terem ouvido os cantos da liturgia ortodoxa, enviaram o seguinte relatório: nós não sabíamos se estávamos no céu ou na terra, porque sobre a terra não se encontra semelhante beleza. Não sabemos o que dizer, mas uma coisa sabemos: ali Deus habita com os homens. E portanto, é isto. Quer dizer, é outra vez o encontro com os discípulos de Emaús. É isto que é a experiência da Igreja. É isto que tem que acontecer, que aconteceu em Ágia Sofia, em Santa Sofia, com a liturgia. É isto que tem que se realizar numa Igreja. Eu fiquei impressionado com aquele senhor cineasta, quando ele diz que, na experiência dele, entra numa igreja em Lisboa e diz realmente um espaço em que a porta está aberta e gente de toda a qualidade da praça feitio, e começa tudo a cantar, e começa tudo a... Não sei se lembra dessa parte. Ele colocava a experiência de entrar numa comunidade anónima, mas de união, e no sentido bem, daquela peça do livro, ele encontrou numa comunidade que ele dizia: o mundo em que está tudo em grupos de investigadores sociais, profissionais e tudo, ali aparece a comunidade plural, e um dos aspectos que eu foquei essa experiência da Assembleia. Pronto, daí, quer dizer, eu diria que o principal do efeito da Igreja não se mede na Igreja, mede-se fora dela. Daí eu achar que há outra, quer dizer, um outro elemento que eu adquiri muita consciência que tem que ser valorizado na arquitetura de igrejas, e que São Carlos Borromeu acentuava, é o nártex, é o pórtico. Os Atos dos Apóstolos falam de que os cristãos se reuniam e se tornavam visíveis à comunidade no pórtico de Salomão, no pórtico do Templo de Salomão. O nártex, eu tenho experiência de sair, às vezes, com os meus amigos da missa a que vou, com a minha família, com os meus filhos, e haver ali um burburinho imenso, uma multidão, parece uma manifestação, em que o prior, às vezes, nos dizer que as pessoas vêm perguntar o que é que aconteceu ali. É isto que tem que acontecer. E haver um sítio, estão a perceber, haver um sítio assim quase como se fosse um baldaquinho. Não é um baldaquinho para enfatizar o altar ou para enfatizar a consagração, mas um baldaquinho para enfatizar a Igreja, com letra grega, que é o nártex, é isso que dá expressão. Parece-me ser também uma peça fundamental. Portanto,
esta pintura do Arthur fala exatamente deste... O São José está a trabalhar, mas não está a olhar para aquilo que está a fazer, está a olhar para o menino, não é? Quer dizer, esta transfiguração das coisas, esta transfiguração das coisas. Depois de ouvirmos o Non Nobis, eu acho que não tenho coragem de pôr esta música. Mas, de qualquer dos modos, esta música do Rui Veloso fala exatamente, fala pela negativa da experiência que deveria suscitar a Igreja, não é? Quer dizer, de facto, duas pessoas que vibram pela mesma música, ou que vibram pelo mesmo filme, ou que vibram por esta coisa que tem uma participação dentro do eu, que tem uma participação no eu, que vibram diante da mesma obra de arte, nasce entre elas uma comunhão, uma comunalidade que as supera. E, portanto, o Rui Veloso tem toda a... O Carlos T, aliás, que faz a poesia, tem toda a razão quando diz, quer dizer, se vieste embora, eu empenhei, dei-te tudo aquilo que tinha, empenhei o meu anel de rubim para te levar ao concerto, tu vieste embora sem perceber nada, acabou-se, não há comunicação, não há nada de comum, não há comunicação. Mas, portanto, a gente percebe que a liturgia que acontece no interior de uma igreja tem por finalidade suscitar essa comunhão, quer dizer, suscitar a experiência dos discípulos de Emaús. Quer dizer, voltaram mais amigos depois do encontro com Cristo. Voltaram mais próximos, voltaram mais... E isto introduz um outro aspecto que me parece importante sublinhar, que é a questão da horizontalidade. Da horizontalidade na relação entre as pessoas e, portanto, da horizontalidade no realizar a igreja. Luigi Giussani tem esta alegoria que descreve um bocadinho, de uma maneira colorida, aquilo que é esta experiência do encontro com Cristo e da geração da igreja. Não é? Imaginemos que o mundo é uma imensa planície na qual inúmeros grupos humanos, sob a direção dos seus engenheiros e arquitetos, se esforçam com os mais disparatados projetos para construir pontos de milhares de árvores para ligar a terra ao céu. Portanto, isto é aquilo que todos os homens querem. Ligar-se ao céu. Exatamente. O lugar efêmero da sua morada à estrela do destino. A planície está repleta de um número incontável de estaleiros de obras, nos quais se desenvolve um trabalho febril. Todos os gestos do ser humano são feitos para o infinito, são feitos para o ideal. Num determinado momento, chega um homem que abraça com o olhar todo aquele imenso trabalho de construção e a uma certa altura diz: parem. Aos poucos, todos, a começar pelos mais próximos, começam a suspender o trabalho e a olhar para o homem. E ele diz: vocês são grandes, o vosso esforço é sublime, mas também triste. Porque não é possível que vocês consigam construir a estrada que une a terra ao mistério último. Abandonem os vossos projetos. Deixem as vossas ferramentas. O destino teve compaixão de vós. Sigam-me. Eu construirei a ponte. Eu sou o destino. Isto é uma alegoria do que é o cristianismo. Que pode ser desenhado assim, a trajetória do homem. O mistério que se vai sempre procurando. Todos os gestos do homem são feitos para procurar este mistério. Mas o cristianismo é uma coisa de razão inversa. Esta descida, esta interseção de Deus na vida dos homens. E, portanto, a relação passa a ser diferente. Já não é um olhar para cima. É um olhar em frente. É um olhar para o lado. O cristianismo não é uma religião, não é estruturalmente uma religião. O Leon Ries diz isso. Deus aceitou historicizar-se e limitar-se encarnando em Jesus Cristo. A modalidade da relação é o encontro. E esse encontro com Cristo faz-se a um nível horizontal. O verbo fez-se carne, ou seja, a beleza fez-se carne, a bondade fez-se carne. Já não são valores. A beleza fez-se carne, a bondade fez-se carne, a verdade fez-se carne, a justiça fez-se carne, o amor fez-se carne, a liberdade fez-se carne.
explícita, é a anarquia coroada. Né? A anarquia coroada. Sim. Há quase um paralelismo também com isto que está a dizer. Acho muito bonito em termos também no fundo, de encontrar essa horizontalidade da aparente anarquia, entre aspas, não é? Pronto, é mais uma achega. Claro, não tem que ter. Desta consciência decorre que a verticalidade não pode ser a dimensão enfatizada numa igreja. E vejam que isto aconteceu na arquitetura concretamente. Quer dizer, nas igrejas românicas, isso é mais evidente, nas igrejas românicas há um abaixamento da ábside. Que acontece nas outras também, que acontece também no paleocristão e acontece também no gótico. Só no Renascimento não acontece. Só no Renascimento e depois a seguir no Barroco, como síntese, só no Renascimento é que se levanta o espaço por cima do altar. E por causa disso o Bernini depois, quando intervém em São Pedro, é obrigado a colocar o baldaquim para dar escala àquilo que acontece ali. Mas nas igrejas, pronto, isto para falar um bocadinho de arquitetura, para falar desta ambiência, mas eu quero... Onde é que estão as igrejas? Estão aqui, pronto. Nas igrejas há um recolhimento para a ábside. Há esta acentuação da horizontalidade nas igrejas românicas. A transcendência é a transcendência da comunidade, realizada por uma transfiguração dessa comunidade, como um filme. E essa comunidade tem uma dimensão teândrica, os termos são do Sandro Benedetti, tem uma dimensão teândrica, ou seja, simultaneamente homem e Deus. Tem uma dimensão teândrica, não apenas coloquial, mas essa dimensão teândrica acontece dentro da horizontalidade. Não é para cima que tenho que olhar, é em frente e para os lados. É uma relação horizontal com um referente transcendental. Ora bem, o que é que a arquitetura tem a ver com isto? Agora, aqui é aquela parte ali. Então, se quisermos, o modelo de uma igreja é o próprio Cristo, não é? Sim, claro. Claro. Mas isso tem que ser percebido, o que é que significa. Não é? Quer dizer, concretamente. O que é que a arquitetura tem a ver com isto? Eu agora peço outra vez desculpa pelo valor, quer dizer, isto tudo. O Berno diz que eu sou assim, que sou capaz de dizer coisas muito elevadas e depois também muito rasteiras. Agora tenho que pedir desculpa porque vou à parte rasteira. Sobretudo quando vai para os livros. É? Sobretudo quando vai para os livros. No dia de São Valentim, eu para explicar na véspera do dia de São Valentim, para explicar aos meus alunos o que era a arquitetura e para explicar o que é que não era a arquitetura, o que é que não funcionava com a arquitetura, dava-lhes o seguinte: imaginem que vocês vão com a vossa, é-vos permitido com a vossa namorada ou com o vosso namorado irem namorar, no sentido estrito do termo, ir namorar para a casa para aquela casa que o Gonçalo Birne construiu ali assim, onde era o Estoril Sol. Que é, a gente vê nos anúncios, eu nunca lá fui, mas a gente vê nos anúncios que aquilo tem as paredes todas de vidro, à volta, não é? E eles estão ali, um jantar romântico, à luz de velas, etc., uma paisagem lindíssima pela frente, as coisas vão avançando, vai-se gerando um certo calor humano, etc. Às tantas, como nos filmes, vamos filmar a coisa, como nos filmes, os rostos vão-se aproximando, as bocas estão-se quase a tocar e de repente passa o avião. Ora, o avião que passa é inevitável, por muito concentrado que eu esteja no ato, é inevitável que a minha pupila vai se mexer a seguir aquele movimento. É inevitável. E portanto vou-me distrair com o acontecimento. Vou-me distrair daquilo a que eu queria dar a minha concentração. Percebe? Portanto, isto para perceber que a arquitetura
Não é, a natureza da arquitetura não é a de ser uma coisa estética que permite experiências de beleza, tout, mas é criar o ambiente e as condições para eu ser mais eu naquilo que quer que seja que esteja a fazer. O exemplo dos leões e da Mona Lisa, que foi um antigo aluno meu que eu contei-lhe esta história e depois ele realizou-me esta coisa, tem a ver exatamente com isso, tem a ver com uma transposição, aqui eu gosto imenso deste slide, tem a ver com uma transposição daquilo que diz o Ruskin, que é quem elabora este pensamento com mais clareza. Imaginem vocês que o Ruskin diz esta coisa, não há senão dois grandes conquistadores do esquecimento dos homens, a poesia e a arquitetura. E a arquitetura, de algum modo, inclui a primeira, inclui a poesia, e é mais forte na sua realidade. E sempre me deixou perplexo como é que o Ruskin podia dizer que a arquitetura inclui a poesia, ou seja, inclui as outras artes. Normalmente entendemos o contrário, a arquitetura faz parte das artes. Como é que a arquitetura inclui as outras artes? Ele diz de algum modo. Porque verdadeiramente eu não consigo fazer uma experiência de uma obra de arte se não for na arquitetura. Imaginem que estou na savana africana e que vos é dado, vos é dado, sabes, daquelas coisas, daqueles concursos que se ganham, etc. E depois, o que é que você quer? Eu quero estar diante da Mona Lisa em perfeito sossego para poder contemplar a Mona Lisa. E quem diz a Mona Lisa diz a minha obra de arte preferida, ou ler a Divina Comédia do Dante, ou ouvir Mozart, o que for. Estou ali, na savana, distante da civilização, completamente concentrado naquilo. E ouço um restolhar de ervas. E se ouço um restolhar de ervas outra vez, é inevitável que a minha atenção se vai destacar da Mona Lisa. É inevitável. E depois, preste atenção, levante os ouvidos, levante as orelhas, preste atenção àquilo que está a acontecer ao meu lado, vejo, pronto, voltou tudo a estar pacífico, não aconteceu mais nada, quero concentrar-me outra vez, mas já não consigo. Já não consigo, quer dizer, eu, ser humano, tenho uma dimensão humana, mas que está montada em cima de um animal. E, portanto, eu defendo, antes de mais, a minha sobrevivência. Portanto, eu já não consigo concentrar-me na Mona Lisa, depois de ter ouvido aquele barulho. Mas ao limite isso não existe, esse espaço. Ao limite. Mas não estamos no limite, estamos na Terra, quer dizer, estamos dentro desta contingência. Nós estamos nesta sala, mas nada infere que... Sim, também. Mas quer dizer, é verdade isso, é verdade, mas em circunstâncias normais, agora, o que eu tenho é que procurar quais são as circunstâncias. O meio de favorecer a atitude correta. E, portanto, para eu poder fazer a experiência da Mona Lisa com a atenção que ela merece, eu preciso de criar um contexto para isso. Assim como preciso de criar um contexto onde possa namorar. Assim como preciso de criar um contexto onde possa criar essa relação com Deus. Onde possa acontecer essa relação com Deus. Portanto, o fazer arquitetura é isso, não é estético, não é simbólico. O fazer arquitetura é criar contextos no qual as relações próprias e humanas aconteçam. Eu penso que o senhor está a dizer se materializa, por exemplo, no caso que nós já falamos aqui do arcanismo, ou seja, em que estando na Assembleia de pé, cria barulho visual suficiente para me distrair durante a celebração. Ou seja, é sentado, cria toda essa ambiência, mas depois do pé e há todo um barulho, e isso foi projetado por um arquiteto, não é a cidade que me está a invadir, mas é o arquiteto que não pensou neste facto. Portanto, a arquitetura é um ambiente possibilitador ou inibidor de experiências. É assim que tem que ser pensado. A arquitetura, de algum modo, inclui as outras artes, inclui as experiências, é casa para elas. O Levinas, quando fala da morada, diz que a morada, no conjunto dos objetos, tem um caráter privilegiado. E diz, esse caráter privilegiado não é o de ser fim, mas o de ser princípio, o de ser condição. Para eu poder viver uma experiência humana, há uma pré-condição, e essa condição é a arquitetura, no sentido de a urbanidade. Vejam, é aquilo que se pensava, a separação da cidade da selva, do
campo. Evidentemente, hoje a selva entrou dentro da cidade e tomou conta dela, mas continua a ser necessária esta separação entre um espaço que é meu, quase que melhor se poderia dizer, entre um espaço que é eu, um espaço que é eu e o resto. Isso é arquitetura. Portanto, eu costumo dizer a este respeito, usando uma passagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um tipo muito divertido. E tem uma coisa engraçada em que ele diz, que agora não sei onde é que pus, mas ele diz, bem, depois pronto, sei de memória, em que ele diz que a tristeza é como o esterco. Ele usa o termo assim, estercos. A tristeza é como o esterco. Ou seja, normalmente não serve para nada, não vale nada, mas colocada no devido sítio pode ser muito útil e faz frutificar. A tristeza, quer dizer, não é que não valha nada, é como o esterco. Não é que não valha nada no devido sítio, é estrume, faz crescer. A arquitetura, desculpem dizer assim, é esterco. É esterco. Tem que se reduzir a esterco. Tem que se reduzir a esterco. Tem que se reduzir a nada. Tem que não querer aparecer para fazer frutificar. Esterco é esterco. Não, estou a falar da arquitetura. A arquitetura é esterco. A arquitetura é esterco. Não deve assumir protagonismo. Não é feita para assumir protagonismo. É feita exclusivamente como um possibilitador de experiências. E não nunca para... Quer dizer, no momento em que eu... no momento em que eu estou numa igreja e a igreja é de tal... A arquitetura da igreja é de tal modo impressionante que eu começo a olhar para as paredes ou começo a olhar para o teto, já deixou de ser uma igreja. E já deixou de ser arquitetura por causa disso. Se eu olho para as paredes, olho para os tetos, olho para o que quer que seja, durante a liturgia, entendamos, já deixou de ser arquitetura. Estão a perceber? É como aquela casa de governo onde não é possível namorar. Há uma nuance que é, porque a própria arquitetura é esterco, mas depois de ser a arquitetura deve reduzir-se a esterco. E esta nuance, esta pretensão de reduzir a arquitetura é o que deve ser. Pois. Portanto, a arquitetura é esterco é uma... Não é isso. Desejo não é necessariamente verdade. Há muitas obras feitas por arquitetos que não são esterco, que não pretendem ser esterco, mas deixam de ser arquitetura por causa disso. A arquitetura é esterco, tem que ser esterco. Aliás, com franqueza, quer dizer, todos os objetos dados pelos homens ou são esterco ou não valem nada, neste sentido, quer dizer, ou servem para uma finalidade, para os homens serem mais homens, ou se adquirem protagonismo, tornam-se ídolos. Professor, mas, por exemplo, no caso da Sagrada Família, por exemplo, há um primeiro espanto em relação à Igreja e é através desse espanto que há uma elevação, ou seja, quer dizer, o edifício chama a atenção em si, mas torna-se canal... Mas esse espanto deve acontecer. O professor começou por dizer nestas aulas... Mas não é esse o ponto, quer dizer, eu estou, de qualquer dos modos, eu gosto muito da arquitetura do Gaudi. Aliás, vou acabar esta aula mostrando um caso da arquitetura do Gaudi, que não é a Sagrada Família, que é a Colónia Moderna. Agora, de qualquer dos modos, eu acho que o Gaudi constrói aquilo antes do Vaticano II, portanto, antes desta consciência que aqui se pretende da Igreja com letra pequena ser para a Igreja com letra grande. E eu mantenho o que disse, quer dizer, eu não fui à obra, não fui à Sagrada Família depois dela estar acabada, depois dela ser sagrada. Só lá tinha ido antes. Tenho agora uma viagem prevista para lá ir. Mas mantenho o que disse, que se durante a liturgia, porque a questão depois é que, por exemplo, eu quando pensei nisto, lembrei-me de si, por causa da questão das imagens, não é? Porque então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as paredes devem ser limpas e que as paredes não devem... Não devem ser isso. Aliás, o von Balthasar, e depois eu citarei o von Balthasar, tem exatamente uma passagem em que diz que uma parede limpa não é como na igreja do Schwartz, em que há uma parede limpa ao fundo, isso não ajuda nada, antes pelo contrário, quer dizer, de um certo ponto de vista, quase... Vejam, o ser esterco
O ser esterco quer dizer que é funcional a uma coisa maior. Uma parede branca, limpa ao fundo, às vezes não é esterco, às vezes tem uma pretensão incrível de ser protagonista na nossa vida. Não? E é mais discreto um retábulo barroco do que uma parede branca modernista. No Gáudio da Sagrada Família, não sei, quer dizer, de facto a gente entra, mas aqui há questões prossémicas, não é? Quer dizer, era aquilo que o Padre João contava quando entramos quando entramos nos Jerónimos, não é? Aqui há questões prossémicas, quer dizer, eu posso entrar e ser feito olhar, ou como acontece em Alcobaça, que é um exemplo extraordinário sobre o ponto de vista. Eu posso entrar e contemplar aquela coisa toda e depois a própria arquitetura faz convergir o meu olhar para a ábside. Não é? A arquitetura faz convergir o meu olhar para a ábside. E, sob esse ponto de vista, funciona maravilhosamente. A Alcobaça, sob esse ponto de vista, funciona maravilhosamente. Não é? E os Jerónimos, sob esse ponto de vista, não tivesse lá aquela capela mor do Jerónimo de Roão, funcionaria extraordinariamente. Não é? Porque aquela abóbada, às tantas, é porque a arquitetura de facto é muito complexa, a gente tem que prestar atenção à experiência das coisas. Aquele conjunto todo, aqueles aranhiços todos, às tantas, como é que eu ia dizer, cansam a percepção. Ou seja, tornam-se uma nuvem difusa. Primeiro eu noto neles, mas depois, como eles se repetem, a minha percepção destaca-se deles. Já sei como é que são. E concentra-se naquilo que está a acontecer, naquilo que é dinâmico, que é a liturgia. Muita coisa pode perfeitamente acontecer assim. Mas eu mantenho que é esterco, mantenho que tem que ser esterco. Mas atenção, o ser esterco não significa ser liso. E o ser neutro da arquitetura, o que não é um ser neutro, que é um favorecer, há muito que se diga, há muito desenho. Tem cheiro, tem textura. Exatamente. Pedro estava a pensar ser vazio, não é? Essa confusão com uma coisa Exatamente. vazia, então... Exatamente. Não é vazio, tem cheiro. O esterco é muito cheio. Podemos fazer intervalos. Não sei. Podemos fazer intervalo. Até para Está a ver os leões. Eu vou pedir. Gostava de acabar. Não, gostava de acabar uma parte. Mas deixem-me só dizer isto, então. Deem mais uns minutos. Daqui, repito, o aspecto principal da arquitetura de igrejas ser a Assembleia. Principal e não central. De modo semelhante à revolução causada pelo Bruno Zévio, que diz que não há arquitetura sem espaço interior e que aborrece as fachadas, ou seja, aquele lado mais visível da arquitetura antes do movimento moderno, é preciso que se diga. Também a preocupação central de uma igreja tem que deixar de ser os elementos, os cheios, o altar, o ambão, a cátedra, mas passar a ser o espaço, o ambiente, não o celebrante, mas a Assembleia, que também é celebrante. O que não quer dizer que o espaço esteja centrado na Assembleia, mas que a preocupação principal tem que ser a recepção da liturgia que tem a Assembleia. À Assembleia tem que ser facilitado o diálogo com os centros da liturgia. Essa tem que ser a preocupação primeira. É preciso aceitar, desculpa-me este desabafo, é preciso aceitar a misericórdia da encarnação. Deus veio ao meu encontro. Não é preciso fazer mais nada. É preciso saber aceitar, recebê-lo. A igreja é para facilitar esse meu acolhimento de Deus. Qual o melhor espaço para namorar? Que é acolher o outro. Dar-se ao outro. Qual o melhor espaço para namorar com Deus? Sabendo que o melhor modo de namorar com Deus é a liturgia. Tenho para mim que acho que o cristianismo é como um casamento. Saber aceitar a graça, a dádiva do outro. O mundo moderno não compreende o casamento. Há filmes sobre namoros e sobre separações, mas não há sobre casamentos. A igreja é também um espaço incompreendido. Não é um espaço de procura, de tensão para o alto, mas de recolhimento, de acolhimento, de agradecimento. É passivo.
É um espaço para aceitar a dádiva do outro. É um espaço que me predispõe a aceitar a dádiva de Deus. E hoje a grande dificuldade é mesmo essa, aceitar. É tão difícil hoje aceitar. Somos todos mal agradecidos. Perdeu-se. Nós precisamos de saber fazer estes passos. Precisamos de saber fazer estes passos onde eu me sinto de tal modo amado, como uma criança que se sente amada ao colo. Não tenho medo, não tenho reservas ao que vem de fora, não tenho reticências, não tenho coraças. É preciso fazer espaços em que as coraças baixam. Percebem? Extraordinária esta imagem do escritório do São Jerónimo de Dura. Vejam, não tem janelas. Não passaria pela cabeça de nenhum arquiteto, hoje em dia, fazer um escritório com vidro opaco, com vidro que é translúcido, mas não é transparente. Mas vejam como está tudo ordenado a este recolhimento, a esta aceitação, a esta... Percebem? Ou esta extraordinária imagem do sapinho que ele filmou não se vê nada. Mas é uma... no filme do sapinho lá de cada ressurreição, ele filma a cela do monge, assim só, pobre, com uma esteira e uma luz. Mas quer dizer, é um espaço para aceitar. É um espaço para aceitar. Vamos ver. Vejam como o tom muda, não é? Este espanto, este grito, mas depois aquela suavidade do aceitar, do ser abraçado. Salva-me, fons pietatis. Rex tremenda majestatis, qui salvando salva gratis. Esta aceitação, aquilo que nos
salvas de graça, aquilo que nos salvando, salvas de graça. Salva-me a mim, fonte de piedade. Vejam o tom, a maneira como o tom muda, como este espectro da ação da música, que é o espectro da ação da arquitetura. É evidente como no Gaudi tem que haver este agitar, este agarrar pelos ombros, este sacudir, para ele perceber que aquilo é uma outra coisa. Mas não é essa a finalidade. Se a coisa fica ali, acabou-se. Depois tem que me dar esta capacidade de aceitar. Pronto, consegui acabar a primeira parte.